E ficamos agora com o nosso comentário do Jornal Regional. Comigo tem Ricardo Bexiga. Ricardo, obrigado pela sua presença. Começamos com o tema da privatização da ANA e o PS, que quer suspender o projeto de privatização. Quais é que são, digamos assim, os fundamentos do PS para suspender esta privatização da ANA? Boa noite, Helena. De facto, o PS avançou com um requerimento na Assembleia da República no sentido do Governo suspender este processo e, fundamentalmente, por três grandes razões. Em primeiro lugar, porque é evidente que a ANA é um elemento estratégico do ponto de vista do interesse nacional, na medida em que coordena tudo o que são os espaços aeroportuários do país. E, portanto, entende que uma privatização de um bem desta natureza tem que ser objeto de uma discussão muito alargada e muito transparente da iniciativa. Em segundo lugar, as questões da transparência e do rigor. O processo está a ser acelerado de uma forma inusitada. Diversos concorrentes interessados nesta privatização têm apresentado críticas ao processo, no sentido que não é claro as condições do caderno de encargos. E, por outro lado, também há aqui uma grande insensibilidade política e o PS Porto fez aqui uma força muito grande no sentido desta questão ser efetivamente debatida com mais tempo, porque, como sabe, as diversas instituições da sociedade do Norte lutaram contra esta iniciativa porque entendiam que havia o perigo de centralizar de novo ativos estratégicos para o Norte em Lisboa. Em detrimento aqui, digamos, do aeroporto de Francisco Sá Carneiro. Prejudicando designadamente o aeroporto de Francisco Sá Carneiro. Conseguiu uma relevância e uma importância a Norte como nunca antes. A Norte do país, eu diria, no quadro também do Norte de Portugal, Galiza. Portanto, é hoje, de facto, um elemento estratégico do desenvolvimento económico desta região e com grande preocupação o PS verificou que no caderno de encargos apresentado aos interessados nesta privatização, enquanto é exigido que seja assegurado o desenvolvimento do aeroporto de Lisboa, mais uma vez, essa exigência não é feita para o Porto e, portanto, as piores perspectivas e as maiores preocupações que as instituições do Norte apresentaram mostram-se infelizmente cumpridas, porque, mais uma vez, o Norte é aqui colocado num lugar menor. Vamos só para terminar este tema. Os 5 consórcios têm que apresentar a proposta até dia 14 de dezembro. Exatamente. Agora, a grande crítica que o PS fez, e a meu ver uma crítica muito ajustada, é que tinha havido um compromisso do Ministro da Economia de discutir previamente com os partidos políticos e com as instituições da sociedade civil os elementos do caderno de encargos que eram exigidos aos concorrentes. E essa discussão não foi feita. Designadamente o encontro do Ministro da Economia com os restantes partidos com participação na Assembleia da República, foi feita um dia depois do caderno de encargos ser publicado em Diário da República. Ora, este processo está longe de ser transparente, está longe de ser rigoroso e claro e, portanto, esta iniciativa é bem-vinda. Muito bem, passamos agora para o nosso segundo tema e Portugal não ocupa um lugar muito importante no ranking mundial da corrupção, antes pelo contrário. Numa análise feita a 176 países, Portugal está no lugar 33º. E é uma notícia que me parece que passou um pouco despercebida neste mar de más notícias que nós temos em Portugal. E eu penso que esta notícia é uma notícia a que nós devemos dar bastante atenção, porque, como a Helena disse, 33º entre 195 países, incluindo designadamente países onde nós sabemos que a sociedade democrática não está ainda implementada e, portanto, há práticas que são duvidosas, não é? E aqui, no que diz respeito à análise dos países da União Europeia, apenas dos países da União Europeia, surge em 15º. Exatamente. E, portanto, é um fenómeno preocupante porque muitas vezes nós só nos focalizamos na análise dos fenómenos económicos. E eu acho que o fenómeno da corrupção é um fenómeno que traduz também muito daquilo que é a sociedade de cada país e o fenómeno da corrupção demonstra também o nível de desenvolvimento do país onde estamos a analisar esse fenómeno. E, de facto, esta posição demonstra que temos um problema muito sério em Portugal. Nós temos um problema económico sério, temos um problema orçamental sério, mas temos um problema também de organização da sociedade do ponto de vista político, do ponto de vista de comunidade, que é traduzido por situações como esta aqui das práticas de corrupção, que têm que ser resolvidos, porque são um elemento também que dificulta muito o desenvolvimento equilibrado e o desenvolvimento transparente e o desenvolvimento equitativo da sociedade e da economia nacional. Ricardo, acha que o potencial de desenvolvimento, e isto tendo em conta esta posição que Portugal ocupa no ranking de índice de percepção de corrupção, é um potencial de desenvolvimento baixo?
Eu penso que sim, porque eu penso que sim e já agora dava-lhe esta nota. A corrupção é um fenómeno característico de países pobres. E eu acho que esta posição eventualmente poderá ser ainda colocada no futuro, poderá ser agravada. Porque com esta situação do agravamento da situação de pobreza em Portugal, de condições em que a todos os níveis da sociedade, da administração pública, das empresas privadas, há dificuldades grandes de sustentabilidade económica, as práticas de corrupção são capazes de vir de novo ao de cima ainda com mais força. E, portanto, tem que ser tomada aqui uma posição muito firme das instituições políticas, designadamente dos partidos políticos, no sentido de ser feita uma reflexão daquilo que é necessário fazer, tomar iniciativas legislativas que de uma vez por todas tornem mais transparente e séria o funcionamento da economia e da administração pública para que este flagelo da democracia não cresça em Portugal, como infelizmente, pelos vistos, está a crescer e não está controlado. Muito bem, passamos de 2 temas nacionais para um tema regional e Rui Rio acusa o Governo de incapacidade de resolver a inércia. Esta notícia, Helena, também é relevante porque surge na sequência de uma outra notícia desta semana, que foram declarações de primeira página de um jornal diário do Porto, em que o Presidente da Conselhia aparece, o Dr. Ricardo Almeida, aparece com declarações muito fortes a criticar o líder do PP, Paulo Portas. Isto é, nós temos neste momento uma fragmentação já pública daquilo que é não só a coligação que sustenta politicamente este governo, mas também dentro do próprio PSD há neste momento situações de grandes divergências relativamente à estratégia seguida e mais uma vez o Dr. Rui Rio aparece aqui a dar, a meu ver, um cartão amarelo ao governo e isso é muito significativo. É sinónimo de algum mal-estar entre o autarca portuense e o governo? Mais do que mal-estar entre o Dr. Rui Rio e o Governo, eu penso que traduz de uma forma muito clara que, mesmo dentro da maioria parlamentar, mesmo dentro dos principais dirigentes do PSD, ninguém acredita no caminho, ninguém acredita na estratégia que está a ser seguida. E, de facto, o Dr. Rui Rio tem muitas razões de queixa, porque, infelizmente, o Governo tem tratado muito mal a região Norte, tem tratado muito mal a área metropolitana do Porto, e há um conjunto de dossiês que, como bem diz o Dr. Rui Rio, não estão a ser resolvidos por inércia. Portanto, há uma falta de vontade de apoiar esta região esta que é um sustentáculo do ponto de vista do desenvolvimento económico e do desenvolvimento nacional, que, através desta inércia, põe em causa não só aquilo que é a qualidade de vida das pessoas que aqui vivem, mas também a coesão e o desenvolvimento de todo o país. Rui Rio diz que não noto má vontade, não é isso que está em causa, noto é uma inércia e uma incapacidade de andar para a frente. Essa declaração é muito sibilina e muito inteligente, porque significa que o que se passa aqui é não uma situação de má vontade, mas de incompetência, e isso ainda torna mais grave as declarações do Dr. Rui Rio. Muito bem, não vamos sair do Porto, e amanhã faz 10 anos que o metro começou a andar na cidade do Porto e na área metropolitana. De facto, isto veio facilitar a mobilidade? Veio facilitar a mobilidade e, mais do que isso, veio dar uma força nova à área metropolitana do Porto. Foi uma grande conquista, e convém relembrar que foi uma grande conquista que, na altura, foi muito criticada por um conjunto até de protagonistas políticos da área metropolitana do Porto, que não acreditavam que o Dr. Fernando Gomes conseguisse fazer valer este projeto. É estruturante porque consegue criar, pela primeira vez, uma arquitetura urbana que abranja todos os concelhos da área metropolitana do Porto e, por outro lado, garante, de facto, um elevar da qualidade substancial do transporte público na área metropolitana do Porto, dando respostas a necessidades de muitas populações que não tinham até aí um transporte público com qualidade e rápido como é o metro do Porto. Muito bem. Ricardo, ficamos por aqui, damos por terminado este nosso comentário hoje. Voltamos a ver-nos para a semana. Até lá, fique bem.